Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Alexandre do canal Engenhando Tecnoideias e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês os materiais escolares do primeiro e do segundo semestre, tá? Então se liga aí! Bom, pessoal, os materiais escolares para quem estuda engenharia, né, principalmente para quem... Na verdade, eu acredito que todas as engenharias, de um modo geral, elas têm aula de laboratório, né? E um dos equipamentos, na verdade, um dos materiais escolares que você vai precisar, que talvez não passe pela sua cabeça já de imediato quando você pensa em engenharia, é um jaleco, né? Como você vai ter aulas de laboratório, então, laboratório de química, principalmente para o laboratório de química, né? Você vai precisar usar um jaleco porque é um EPI, digamos assim, é um equipamento de proteção, né, individual. E esse jaleco ele é necessário para que você não sofra nenhum acidente, ou pelo menos evite sofrer acidentes quando você estiver tendo aulas no laboratório, tá? E inclusive eu vou mostrar aqui o meu para vocês, que eu usei no primeiro semestre, né? E provavelmente vou usar no segundo e nos próximos semestres porque tem aula de laboratório constantemente, né? Esse jaleco eu comprei ele quando eu cursava medicina veterinária, né? Então eu continuo usando o mesmo, inclusive nem pedi para mudar nada no bordado porque não vai ter nenhuma diferença, né? Enfim, e daí por isso que eu estou usando ele. E aí vou mostrar aqui pra vocês, ó, ele é bem longo, né, tem mangas longas, né, que é o que é indicado, né, que tenha mangas longas. O ideal também é que tenha bolsos, né, eu gosto que tenha bolso também, apesar de ter que ter, eu gosto praticamente de ter bolso. Os botões do meu jaleco, eles são por abotoadoras, né, você tem que pegar o botãozinho aqui de um lado e abotoar no outro, né? Abotoar assim internamente, não é aquele que você só pressiona por pressão, né? O ideal é que você use jaleco por pressão, porque no caso de necessidade de remoção imediata do jaleco, quando é só por pressão é só você tirar, só puxar que ele sai, né? Nesse caso do meu não, você tem que pacientemente desabotoar todos os botões para poder remover o jaleco, né? E o ideal também é que ele seja maior do que o seu corpo, inclusive eu vou vestir aqui para vocês verem, né? O ideal é que ele seja maior do que o seu corpo para que evite que o seu corpo fique exposto, né, aos químicos, né, aos produtos químicos lá do laboratório. O meu ele fica assim na manga, ó, dá para vocês verem mais ou menos como é que fica, né, e é suficiente para mim. E também ele fecha inteiro, né, ele não fica apertado, porque também se ficar apertado você vai ter dificuldade de se locomover, né, de fazer movimentos, né, e enfim, ele fica desse jeito e vai até o meu joelho, na verdade ele passa do meu joelho, e esse é o tamanho ideal, que ele realmente fique grande, né, que ele fique bem grande e cubra praticamente o seu corpo inteiro. E aí ele tem um bolso aqui e tem bolsos embaixo também, não dá pra vocês verem, mas tem bolso embaixo, né? E esse é o jaleco, que acho que é um dos principais, das principais ferramentas que você vai precisar usar na faculdade de engenharia, né? Se você já vê aí que na grade tem aulas de laboratório, principalmente as aulas de laboratório de química, então você já tem que encomendar aí o seu para você não ficar sem assistir aula. Por quê? Porque é pré-requisito para você entrar em qualquer laboratório de química, você ter que usar um jaleco, tá? Bom, os outros equipamentos que eu usei foram cadernos, né? Eu usei um caderno de aproximadamente 15 matérias. Canetas, eu só usei 3 canetas, mas nem consegui usar todas. Foram canetas azul, preta e vermelho, cor básica. Lapiseira, né? Eu usei lapiseira 07, normal mesmo. Muito útil uma calculadora financeira, na verdade não uma calculadora financeira, uma calculadora científica. Eu tenho aqui, inclusive deixa eu mostrar pra vocês o meu estojo, ele é gigante e ele é pesado de tanta coisa que tem, mas é porque eu gosto de ter muitas coisas aqui na mão, né, pra poder facilitar o dia a dia.
E aí, a calculadora que eu uso é essa, né? É uma Casio, não adianta eu mostrar assim que não vai dar pra ver, vai ficar desfocado. Enfim, é uma Casio, né? Ela abre assim, puxando aqui pra baixo, né? E aí a referência dela é Casio FX82MS, né? Aí aqui atrás você pode prender ela, né? Só encaixar, aí fica presa. E aqui à frente dela é maravilhosa essa calculadora, é super necessário ter uma calculadora, não necessariamente essa, mas ter calculadora no primeiro semestre e, óbvio, nos semestres seguintes você vai precisar. Então você pode já adiantar, custa aproximadamente uns 50 a 70 reais, né, dependendo de onde você for comprar, e se tiver desconto pode ser que seja mais barato. O jaleco foi também 55 reais o meu jaleco com o bordado na época, né? Eu já vi pessoas que compraram por 50 reais já com o bordado incluso, e aí faz o bordadozinho aqui no peito, né? Com o nome do curso. Aqui do lado tem gente que coloca o emblema da universidade, enfim, fica a seu critério. Outras coisas que são muito úteis que eu vou falar pra vocês, já falei de caneta, de lapiseira. No primeiro semestre eu não tive cadeira de desenho, então eu não usei régua, tá? Eu vou ter cadeira de desenho agora no segundo semestre. E inclusive eu tenho um estojo aqui de um momento em que eu estudei nessa cadeira, né? Comecei a estudar, mas acabei não utilizando muito e esses equipamentos são bem, como é que eu posso dizer? Bem amadores, né? Bem para universitários mesmo. Eles são pequenininhos, na verdade está faltando uma outra. É um conjunto de régua normal que você compra, vem essa régua, né, para fazer a esfera, né, de 360 graus. Vem essa régua, se eu não me engano, essa daqui é de 30 graus de angulação, né, e tem uma outra que é de 60 ou é de 45, acho que é de 45 graus, essa é de 30 e a outra é de 45, se eu não me engano. E aí, esse conjunto de réguas você vai precisar para poder fazer a sua cadeira de desenho, né? Se tiver no primeiro semestre, você vai precisar no primeiro. Se tiver no segundo, assim como é o meu, eu vou precisar no segundo. Inclusive, eu vou ter que comprar o outro que está faltando. Na verdade, eu vou na papelaria lá no primeiro dia de aula, e aí eu vou até mostrar para vocês. E aí eu vou ver se tem só essa régua separada de 45 graus. Se não tiver, aí eu vou ter que comprar um conjuntinho de novo, e esses daqui vão ficar de mão. Mas a princípio é isso, e inclusive eu queria um maior, mas enfim, essa daqui funciona. Outra coisa para desenho que talvez você precise, na verdade que você vai precisar na cadeira de desenho, é um escalímetro. O escalímetro ele funciona para transformar escalas, né? Para você, por exemplo, um desenho que é 1 metro, você vai dividir ele em 25 milímetros, ou em 100 milímetros, ou enfim, na verdade não em 100 milímetros, é em 1 milímetro, né, de 1 metro, ou 25 metros para transformar em 1 milímetro. E aí esse escalímetro aqui ele faz, você consegue medir, né, de acordo com essa referência, né, de escala. Eu já sei isso tudo porque eu já estudei essa disciplina em uma outra universidade, quando eu estava fazendo engenharia em outro lugar, e aí por isso que eu já tenho essas informações. Mas são extremamente necessários e todo aluno de engenharia vai precisar, porque vai ter essas cadeiras de desenho, tá? Outra coisa muito importante para desenho é compasso, tá? Aquele compassozinho, eu não encontrei o meu, tá aqui. Eu tenho esse daqui que também é bem amadorzinho, né? Ele vem com uma pontinha aqui do lado eu esqueci o nome agora, me fugiu da cabeça. Aquela pontinha para escrever como se fosse uma lapiseira, né? E aí o outro lado é tipo um ponto fixo e o outro lado é o ponto que escreve. Aí ele faz circunferências, né? Então é muito importante ter um compasso, tá? Muito útil, na verdade. E aí, o que mais? Vamos ver o que tem aqui na minha bolsa. Tem carregador da minha Mi Band, né? Você sempre tem que andar com seus carregadores, porque se você for estudar em período integral, você vai estar o tempo inteiro lá. Eu tenho sempre um T, né? Porque geralmente tem poucas tomadas na instituição e aí todo mundo precisa de carregador. E aí, para você não ficar pendente, porque já tem alguém usando, você usa o seu T lá e aí fica o seio da pessoa usando, daí você não vai ficar sem carregador. Então é muito importante um T, custa aproximadamente uns R$8. Os outros dados que eu mostrei, eu não lembro o preço, mas se eu não me engano foi
15 ou 25 reais, uma coisa assim, o kit já completo, né? Com o compasso, o escalímetro e as réguas. A calculadora eu já mostrei. Bom, demais eu tenho tesoura, né? Tesoura de papel sem ponta. Eu tenho também grampeador, porque vez ou outra você precisa grampear uma página de trabalho, por exemplo, e é sempre bom ter em mãos. Marca-texto eu tenho, mas eu não uso, e as lapiseiras, que são muito importantes para desenho, lapiseiras, e você precisa ter também grafite, né? Porque ter só lapiseira não funciona. Essas lapiseiras que eu tenho, elas são uma das melhores, são 3 lapiseiras para desenho, especificamente para desenho. A marca delas é da CIS, né? Elas são assim, uma marrom, uma azul e uma amarelo, né? A marronzinha ela é 03, né? E eu comprei grafite 05, agora que eu percebi. Ela é 03 para fazer traçados bem fininhos quando você for desenhar, e aí esses traçados bem fininhos, quando você for apagar, eles apagam com maior facilidade, né? A 07 para fazer traçados normais, e a 09 para fazer os traçados mais largos, que são aqueles que permanecerão nos desenhos, que no caso são as bordas, né? Geralmente você faz eles no grafite 09. Enfim, as lapiseiras que são ideais para você fazer bons desenhos, né? É ideal você ter vários tamanhos. E corretivo, que eu não uso muito, porque quando eu erro eu acabo só passando um traço, porque é mais fácil e rápido. E tenho também uma borrachinha que já está bem desgastada do semestre passado, mas eu vou continuar utilizando até ela acabar, não vou comprar coisas novas. Enfim, inclusive a Stephanie, né, que estuda comigo, ela me deu 3 canetas no semestre passado, e apesar de já ter um monte de caneta aqui, mas eu vou usar elas, as novas que a Stephanie me deu, que são excelentes. Aquelas canetas de ponta fina, né, que eu não sei como é o nome especificamente. Enfim, carregadores, e é isso. É isso que eu carrego aqui nessa bolsinha, né. Outra ferramenta que é muito importante para quem está fazendo qualquer curso de engenharia, na verdade qualquer curso, você precisa ter um computador ou um notebook, ou então um tablet, né. Eu sei que hoje em dia todo mundo já consegue fazer praticamente tudo no celular, mas ter um computador ou um notebook, no meu caso eu tenho um notebook, facilita muito a minha vida, porque em qualquer lugar, em qualquer ambiente que eu tiver, eu consigo fazer as edições dos meus trabalhos, né? Eu consigo editar os vídeos para vocês, enfim, tudo ali na minha mão, na hora que eu quiser, e isso me traz muita praticidade, né? E também para que eu não precise depender dos laboratórios de informática da universidade, porque vez ou outra eles estão lotados, né? E aí você fica na mão, mas tem os computadores da universidade, no mais é só você esperar. Enfim, uma dica, né? Você pode ter aí, se você tiver condições, você pode ter um notebook sempre à mão, porque é muito útil. Outra coisa que é muito útil, que eu não usei no primeiro semestre, mas todos os meus amigos usaram, e óbvio que eu vou copiar tudo aquilo que é bom, a gente copia, né? Óbvio. Uma prancheta, tá? É muito útil, inclusive tá aqui o meu adesivo do Calangos, né? Que é um grupo de corrida, de carros de corrida da Fórmula FSI, né? Enfim, falando da prancheta de novo, a prancheta é muito útil porque você não vai precisar usar um caderno gigante, por exemplo. Eu estava sempre levando um caderno de 10 matérias, ou era 15 matérias, e isso tudo é muito pesado, né, na mochila. Então, esse semestre agora eu comprei essa prancheta, ela foi R$8, eu acho que ela foi muito caro, porque tem uma amiga minha que disse que comprou por, se eu não me engano, 4, ou foi R$3,50, uma coisa assim. E ela é muito útil, porque aí eu só vou andar com páginas, né, e andando com essas páginas não pesa nada, e eu não preciso levar todos os dias todas as páginas. Só que tem um porém, né, isso demanda organização, né, e você precisa sempre estar organizado para não perder o conteúdo que você vai anotando. Inclusive aqui está anotado o meu quadro de horários de aulas, né? Então aqui está já o meu quadro de horário de aulas, eu nem sei se vocês vão conseguir ver direito, mas é isso. E aí, para as aulas eu vou usar isso, inclusive é bom porque você tem mais espaço, mais liberdade. Ele funciona meio como se fosse uma lousa, né? E aí você consegue anotar tudo direitinho, eu pelo menos sou desse jeito, cheio de toque. E aí eu gosto de deixar as anotações de acordo com o que o professor vai falando lá, né, na mesma ordem, para quando eu for lembrar, né, o conteúdo, eu conseguir
ver e associar na forma como ele falou lá na aula. Então é muito importante pra mim, eu não sei pra vocês, mas é muito importante pra mim ter essa prancheta. E outra coisa que é muito bacana é você ter um celular, óbvio, e gravar os áudios da aula. Eu particularmente gosto de sentar na frente e gravar as aulas, né? Eu coloco lá o gravadorzinho, deixo o celular gravando a aula, porque aí quando eu vou exercitar, né? Na verdade eu comecei a fazer isso já no finalzinho do semestre. E aí quando eu vou exercitar, eu sempre tenho na minha disposição o áudio do professor dando aquela explicação. E aí isso torna mais simples de entender como é que funciona o passo a passo para chegar em cada informação. Óbvio, não sei se todo mundo vai poder fazer isso, enfim, vai de você, né, e de como você gosta de estudar. Eu, particularmente, estou tentando fazer isso e tentando tudo para poder facilitar o meu dia, então por isso que eu estou testando todas as possibilidades. E, bom, de material desse semestre que você vai precisar são esses, na verdade, o primeiro e segundo semestre. Para quem faz engenharia da computação, vai precisar, de fato, ter um computador, né? Na verdade, não necessariamente vai precisar, porque tem os da universidade, mas é o ideal que você tenha para que você consiga baixar os programas de programação, né? Que eu já estava até consultando com as meninas no grupo, e aí a gente já pegou dica do pessoal dos outros semestres, que a gente precisa baixar alguns programas, né, para poder ficar exercitando. E óbvio, quanto mais você exercitar, mais você vai se familiarizar e pegar a prática naquele conteúdo. Então, se você tiver um computador ou notebook, isso vai te facilitar muito mais e te deixar muito mais à frente daquelas pessoas que não têm ou que não estão exercitando, né? Então é uma dica muito importante. Bom, pessoal, acho que no vídeo de hoje eu consegui dar as dicas e mostrar para vocês quais são os materiais que são primordiais e necessários para quem está cursando a engenharia, né? Então, no mais, a gente se vê no próximo vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida ou algum material que eu tenha esquecido de falar, que vocês lembrarem, coloca aqui na descrição, na verdade nos comentários, né? Que aí a gente vai vendo e compartilhando isso junto, tá? Então, no mais, me sigam nas redes sociais, eu vou deixar aqui ou aqui, não sei. Vai ficar aqui as minhas redes sociais para vocês, tá? Inclusive eu aprendi, né? Por isso que vai ficar agora. E se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e deixem o joinha, que é muito importante se vocês gostaram de assistir esse vídeo, tá? Então, até breve, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!